Está começando mais um episódio do podcast Tendências e Negócios. Eu sou Fernanda Feitosa, consultora financeira, e estou ao lado da minha fiel escudeira. Eu sou Elisete Carvalho, assessora de investimentos. E hoje a gente vai trazer um tema super novo, apesar de não tanto, mas muita gente ainda não tem conhecimento e é importantíssimo, principalmente para o empreendedor, e vocês vão poder ter acesso a esse tipo de informação para preparar a empresa de vocês para ele. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Matheus Correia. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Fernanda. Dr. Matheus, ele é advogado especialista em privacidade e proteção de dados, formada pela Universidade Católica de Pernambuco e membro da Convenção de Startups e Compliance da OAB de Pernambuco. E aí, doutor, me conte um pouquinho mais sobre LGPD. Primeiramente, um prazer estar aqui conversando sobre esse assunto que é tão interessante. Pode não ser para muitas pessoas, mas para muitas é também, para muitas empresas. A LGPD, Fernanda, quando você fala, Matheus, fale sobre a LGPD. A LGPD é sobre proteção. Não é uma lei, existe todo um preconceito com relação à lei, no sentido de que, poxa, é mais uma lei para burocratizar, mas na verdade não. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que ela veio proteger os dados das pessoas. Então, é uma lei que se preocupa com a proteção das pessoas. Hoje a gente vê uma quantidade absurda de vazamento de dados, de disseminação de informações falsas, de fraudes, tudo isso muitas vezes por conta de vazamento de informações. Então, a LGPD ela veio proteger os dados das pessoas naturais, que sou eu, que são vocês, que quem tem o nome, quem tem o CPF, quem tem o RG, são essas pessoas que foram as pessoas protegidas pela lei. Então, isso é muito interessante, porque eles protegem as pessoas físicas, não é? E há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, eu fui vítima de um vazamento de dados, dos meus dados pessoais. E eu fiquei sabendo apenas quando eu fui financiar um carro e a gerente do banco disse, Fernanda, você está com o nome no Serasa, SPC, não sei, e eu fiz, quem botou? E aí ela foi, não, o cartão Ibis. Eu, como assim? Eu nunca tive cartão Ibis. Ela, como assim nunca teve? Eu fiz, nunca tive. E aí ela fez, olha, o cartão Ibis foi emitido pelo Macro. E aí eu fiquei, primeiro, desesperada. Segundo, porque meu nome estava sujo, uma coisa que a gente preserva muito é o nosso nome. Corri atrás do Macro e quando eu fui, falei com a gerência lá do Macro, ele me mostrou a cópia da minha CNH, me mostrou uma ficha que teoricamente teria sido eu que preenchi, que para solicitar o cartão, quer dizer, eles, não sei quem, vazou o meu documento pessoal e eu tive o meu nome no Serasa. Eu entrei, claro, em processo contra o Macro e contra o cartão Ibis e ganhei a causa, fui indenizada e tudo mais, mas pense, isso tudo foi muito chato. Então é isso que hoje a LGPD protege? Também. Mas, por exemplo, no caso dela, ela teve o documento, né? O documento dela foi utilizado. Isso é também LGPD? Com certeza. Quando a gente fala em LGPD, a gente fala em dados pessoais. O que são dados pessoais? São dados que identificam ou podem identificar uma pessoa. Então, um RG, um CPF, um documento, a placa de um carro é um dado pessoal. Então, você consegue saber quem é o proprietário daquele carro, o titular daquela informação. Então, assim, tudo isso também tem a ver com Lei Geral de Proteção de Dados. Esse caso é muito interessante e, atualmente, o que a gente vê muito a maioria das vezes, são pessoas idosas. Que você, uma pessoa afetada, uma pessoa que não é idosa, mas na maioria das vezes são idosos. Então, assim, o pessoal que é mais vulnerável, são pessoas mais vulneráveis e que sofrem muito diante dessa situação. Então, são pessoas que têm as suas informações vazadas, são feitos empréstimos indevidos, isso é o que mais acontece. Então, assim, a LGPD também é sobre isso, é proteção dos dados das pessoas naturais e das informações que a gente tem. Desculpa. Não, você falou de idosos. Eu outro dia recebi uma oferta de uma lista de beneficiários do INSS. Entraram em contato comigo e falaram, olha, eu tenho uma lista aqui de beneficiários do INSS, se eu queria comprar. Espero que você tenha dito que não. Não, é que eu não acredito nessas coisas, Sim, então eu sim. não gosto disso. Mas assim,
esse comércio, ele é, então, é uma infração. Exato. Não é E é um vazamento também. Vazamento de banco de dados. Quem vazou esse dado, quem vazou essa lista, a instituição que vazou essa lista, está infringindo a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Maravilha. Então, caso a empresa não implemente a LGPD, porque a gente fala, a LGPD é uma lei, ela já está em vigor desde o ano de 2020, mas hoje a adesão à lei e a implementação da lei dentro das empresas, ela ainda é muito pequena, né? E aí, a pergunta que fica é, o que pode acontecer com essas empresas, primeiro, caso elas não implementem, e segundo, caso os dados que elas têm das pessoas naturais vazem. O que pode acontecer com essa empresa? Pronto. O que acontece com a empresa que não está adequada à LGPD? Primeiro, existe uma autoridade e uma autarquia, que a gente chama de Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Pode haver fiscalização e a ANPD pode multar. Essas multas vão até 2% do faturamento bruto da empresa por infração. Então, vocês que entendem de finanças já conseguem ver o impacto. Até 2% do faturamento bruto por infração. Então, essa multa, inclusive, ela pode ser diária. Então, as multas da LGPD, é muito difícil a gente ver aqui no Brasil uma multa tão grande quanto a multa da LGPD. Então, pode acontecer a questão das multas, a empresa pode sofrer a suspensão, a exclusão do banco de dados. Imagina uma clínica médica que tem os prontuários médicos excluídos. Como é que vai trabalhar? Não trabalha. Não trabalha. Então, assim, tem empresa que vai ser impactada com praticamente o fechamento. Tem a questão da publicização da infração, que é outra sanção administrativa que a gente chama. Então vai ser divulgado na internet que a empresa não está cumprindo a LGPD. Qual é a imagem que vai ficar dessa empresa? Uma empresa que constrói anos a sua reputação e tem o nome jogado na lama por conta de uma infração à LGPD. E por fim, as ações judiciais, que os titulares de dados, nós, por exemplo, você teve o seu dado vazado, você entrou com ação. Agora imagina se todos os seus clientes que têm os dados vazados entram com ações semelhantes. Olha o impacto disso. Então é pesado. E você falou por infração. Que infrações seriam essas? A infração é o descumprimento da lei. Então, assim, não existe só a infração, por exemplo, pelo vazamento de dados. Existe infrações de diversos aspectos. Então, por exemplo, uma empresa que tem um site que ela não tem uma política de privacidade adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, que não dá a autodeterminação informativa. E o que é isso que a lei fala muito? É a pessoa ter o conhecimento do que está sendo feito com seus dados. Então, se eu sou uma empresa que solicita o meu nome, solicita seu nome, seu CPF, seu RG, para que eu estou solicitando isso? Se eu solicito, eu tenho que informar por quê. E aí tem empresas que possuem sites que não estão adequados, tem empresas que, por exemplo, recolhem dados de funcionários e não informam os seus funcionários o porquê disso e até solicitam informações a mais dos funcionários. Então, assim, a infração LGPD pode ser bem variada. Então, você falou recolher dados de funcionário. Então, eu sou uma empresa, eu tenho 10 funcionários, eu tenho um cadastro. Sim. Então, eu tenho que ter LGPD? Com certeza. Quando você contrata, Fernanda com certeza sabe melhor do que eu, mas quando você contrata um funcionário, você tem informação relacionada a seguro, salário família, você recolhe informação do dependente, tem a questão do plano de saúde, CPF. Então, assim, você recolhe uma série de dados pessoais. Atestados médicos, que são dados pessoais sensíveis, você tem que ter esse consentimento do colaborador. Então, assim, tem toda uma repercussão para empresas que possuem funcionários. Então, eu acho que quase 100% das empresas do Brasil tem que ter LGPD. Porque você tá me falando, eu tô imaginando um cadastro. Por exemplo, eu vou fazer uma venda. Sim. Eu faço um cadastro do cliente para emitir uma nota fiscal, eu recolhi dados dele. Sim. Então, eu tenho que ter LGPD. Sim. Isso independente de que, ai, doutor, minha empresa é tão pequenininha, ela só tem um funcionário. Sou só eu. Ou eu presa, ainda assim ela precisa de LGPD. Ainda assim precisa. É muito difícil uma empresa hoje que não recolhe, por exemplo, o nome do seu cliente. Com a empresa que não tem um banco de dados, não tem um cadastro com nome, com CPF. telefone, com CPF. É muito difícil. Aí você fala a questão de, poxa, minha empresa tem um funcionário, 2 funcionários.
Ela precisa, porque ela recolhe os dados. Então, assim, se a gente está falando em proteção, em prevenção, a todas essas questões relacionadas a vazamento de dados, a incidentes de segurança, como lato sensu que a gente chama, a empresa precisa. Claro, a capacidade de investimento de uma grande empresa, de uma multinacional é uma, de um MEI é outra. Mas ambas precisam respeitar a legislação, precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Agora uma dúvida, curiosidade. Eu trabalho com investimentos, então acabo trabalhando por tabela com imposto de renda. Então, é muito comum eu pegar um cliente que tem uma variação patrimonial grande de um ano para o outro, mas não tem a renda. Sim. Né? E aí eu sempre pergunto, como é que você vai explicar essa sua variação patrimonial? Né? Saiu de 50 para 100 e a renda foi de 20. Como é que você explica esses 30? Ah, não pega nada não, ninguém vai pegar nada não, só um nada nesse universo todo. E nessas empresas, então assim, eu sou um MEI, sou pequenininho, sou só eu, não vai pegar nada não, ninguém vai me pegar aqui, não vão me achar. Olha, se seu concorrente fizer uma denúncia anônima, ele pode lhe achar. Se o PROCON fizer uma fiscalização, ele pode lhe achar. Se o cliente insatisfeito entrar com processo na justiça, ele pode lhe achar. Se o funcionário entrar com ação trabalhista alegando algo relacionado ao LGPD, o que acontece muito, vão te achar. Então assim, pode ser que não ache. Mas quem é que vai dormir com essa bomba relógio ali do seu lado? É tudo uma questão de perspectiva. E não é só o governo que está fiscalizando aí. Nesse caso, é fornecedor, concorrente, funcionário, tem cliente. Então, tem uma gama de gente fiscalizando a tua empresa. E principalmente concorrente, né? Que quer que você a gente vê se alguns prejudique para que eles se específicos que têm uma concorrência um pouco acirrada. A gente vê que já existe um movimento de denúncias. É uma realidade. E são dados só pessoa física. Se eu tenho uma empresa, se eu sou B2B para empresa, não tem esse... Olha, é uma pergunta muito comum. Poxa, sou uma empresa B2B. Meu cliente é pessoa jurídica. Ok, mas eu tenho funcionário? Tá. Se eu tiver, eu já preciso. Eu tenho site? Se eu tiver, eu já preciso. Então, assim, é muito difícil um B2B que não precise se adequar. E também, nesse caso, o B2B, ele é composto por uma pessoa física. E se você pega os dados dessa pessoa física, você pega o dado da empresa e pega o dado do sócio da empresa. Sim. Então, nesse caso, você também precisa, porque você está pegando os dados sensíveis dos sócios dos seus clientes, entendeu? Mesmo ele sendo B2B. Então, assim, por onde você anda... Não tem que implementar. Tem que implementar. Ô, doutor, a gente tem ouvido muito falar a respeito de sequestro de dados, né? E tem muita gente que eu já vi sequestrar gente, viu? Agora, sequestrar dados... Às vezes é muito mais valioso. Pois é. Então, explica melhor como que acontece esse sequestro. Pronto. O que você está falando, Fernanda, é o que a gente chama de ransomware. O que é isso? É o sequestro de banco de dados. Então, hoje, eu estava até a gente conversando sobre o assunto e eu fui dar uma pesquisada na internet. Hoje, o Brasil é o país na América Latina que mais tem sequestro de banco de dados. Tem uma pesquisa também que mostra que 70% das empresas brasileiras já sofreram alguma tentativa de sequestro de banco de dados. Isso é muito grave. 70% das empresas brasileiras já sofreram alguma tentativa de sequestro de banco de dados. E por que é feito isso? Primeiro, o sequestro de banco de dados aumentou muito por conta da LGPD. Os hackers, eles viram o valor das multas e quando o empresário sofre essa invasão, sofre esse sequestro, ele vai ver, poxa, sofri essa invasão. O que é mais barato para mim? Pagar 5 milhões de reais em criptomoedas, que na maioria das vezes o pagamento é feito em criptomoeda, por conta da questão de ser difícil de você rastrear. Ou é melhor eu sofrer uma penalização por conta da ANPD, que é até 2% do faturamento bruto da empresa por infração. Então muitas empresas pagam. E até pelo receio mesmo de perder o seu banco de dados, que é super valioso para a maioria das empresas. E a propaganda que você falou, né? Tem tudo, tem toda essa relação atrelada. E assim, a maioria das vezes as empresas realmente pagam, mas pagam com o coração na mão, porque eles não sabem se vão receber o banco de dados ou não, para evitar essa exposição.
E aí, sequestro de banco de dados acontece demais. Os hackers vão, criptografam, ou seja, tornam que a pessoa não consegue ter acesso às informações, a empresa não consegue ter acesso, e aí ele diz, ou você paga, ou eu vazo essas informações. E a gente já conhece, a gente não vai divulgar, é lógico, mas a gente já conhece diversas empresas que tiveram seus dados sequestrados. Vários. Eu, pessoalmente, conheço o dono de uma empresa que teve seus dados sequestrados e ele pagou o resgate porque ele não queria que a empresa dele fosse colocada na mídia por vazamento de dados. Então, existe, claro, uma preocupação com o nome da empresa, né? A segurança dela, como é que eu vou agora confiar naquela empresa a se reputação. ela não... Exato, se ela mesma não se preocupou comigo, com meus dados, como que eu vou dar a minha credibilidade a ela? Então, a gente conversando com o dono dessa empresa, ele fez a gente... pagou muito caro pelos dados, mas a gente conseguiu manter a empresa aberta, porque do contrário, com certeza a credibilidade que ela tinha, ela ia deixar de ter e com certeza a gente ia perder em clientes e talvez até fechar. Então, esse é o dano maior que a ausência da LGPD pode afetar, né? Com toda certeza. E aí, eu tô falando isso porque quando eu fui implementar a LGPD, eu chamei o Dr. Matheus e eu não sabia de nada. E eu disse, meu Deus, chamei ele assim, na maior das inocências, achando que a gente ia ajustar o site, uma coisinha aqui, outra ali, acabou-se. Backup, acabou-se. Primeiro fazer um formulário, né? Fazer formulário. Ou alguém assina lá, tem controle. Ia ser rápido. Quando ele fez, Fernanda, tem um cronograma, tem isso, tem aquilo outro. Eu fiz, Jesus amado, o que tem que fazer? Aí a gente começou a entender que a gente teve que adequar os nossos contratos de trabalho com os nossos funcionários, adequar os contratos com os nossos fornecedores, adequar o nosso site, adequar o nosso sistema de backup, nosso armazenamento em nuvens. Foi um monte de obrigações que a gente teve que cumprir e se adequar que eu não fazia ideia. Então, assim, quando a gente vai implementar é que a gente efetivamente entender como que aquilo ali funciona e como que aquilo pode nos proteger. Então, quando a gente fala de dados, como é que vai proteger? Existe sim um sistema de proteção de dados em nuvem, de backup, de firewall, de um monte de coisa que faz com que os meus dados, nesse caso, a minha empresa de contabilidade, tenha seus dados protegidos. Os meus clientes, os sócios das empresas e os funcionários deles, porque além disso eu trabalho com dados sensíveis dos funcionários de outras empresas. Então, é muito importante para que, por exemplo, na área de empresas de contabilidade tenham os seus dados protegidos, né? Então, eu imaginei uma coisa e, na verdade, foi uma coisa muito maior e eu agradeço por ter aberto esse mundo. Por quê? Porque antes da gente implementar a LGPD, a gente estava muito vulnerável, exatamente. Bom, agora estou esperando você complementar aí. Essa questão de vazamento de dados, né? Outro dia saiu numa reportagem no jornal falando de uma rede de farmácias que tinha vazado os dados e que se a gente não quisesse, a gente podia negar esse compartilhamento de informações. Eu não entendi muito bem o que a reportagem queria dizer, não. Se você conseguir me ajudar a interpretar isso. Pronto. Essa questão de farmácia gera muita discussão. Porque algumas farmácias, elas pedem seu CPF para dar desconto. Algumas farmácias pedem sua biometria para você fazer o cadastro. Então, assim, várias redes de farmácia, as maiores, inclusive, já foram multadas por PROCON, por conta da Lei Geral da Proteção de Dados, que estavam fazendo tratamentos indevidos, pegavam informações que não deviam, não necessitavam. Então, assim, realmente teria que ver qual foi o sentido da reportagem, mas, assim, essa questão de farmácias dá muito problema, porque há uma coleta, na maioria das vezes, abusiva. Inclusive, há compartilhamentos indevidos. Por exemplo, algumas farmácias compartilham com plano de saúde, sem a pessoa saber, isso interfere na questão da renovação. Então, assim, existe toda uma análise de dados que é feita. Então,
A recomendação para quem está assistindo, inclusive, o podcast é: quando for solicitado algum dado seu, um nome, um CPF, um RG, um telefone, evite, pergunte, questione. Por que esse dado está sendo solicitado? Eu realmente preciso? Com quem você vai compartilhar? Então a LGPD é muito sobre isso, o que eu falei, autodeterminação informativa. Então é você é o protagonista dos seus dados. Então você questione: por que está sendo solicitado esse meu dado? Eu realmente preciso? O que você vai fazer com isso? Então fica esse aviso nesse sentido. Assim, você falando, eu tava me lembrando. Todo site que eu entro pede lá, se eu, por exemplo, vou baixar um e-book, aí que é nome, e-mail, telefone, né? Tem uma série de perguntas que eles fazem ali. Se você não baixar, se você não entregar, você não consegue o material que você quer. Bom, eu imagino que isso sirva para um banco de dados para depois eles ficarem entrando em contato comigo. Mas como é que eu sei que aquele site, aquela empresa está adequada à lei? Que ela tem uma política Hoje, de controle? Os sites precisam ter termos de uso e política de privacidade. Na política de privacidade, inclusive, tem sites que têm políticas de cookies junto nessa política de privacidade, e tem sites que têm apartado. Mas o que é importante você observar no site? Por que eles recolhem a informação? Como eles recolhem a informação? Quais informações eles recolhem? E com quem eles compartilham? E quanto tempo eles mantêm? E como fazem o descarte? São muitos porquês. Mas isso tem que estar tudo explicado numa política de privacidade. Então naquele textinho que aparece lá embaixo, que assim, aceito todos, aceito parcial, isso está inadequado. Isso está inadequado à LGPD. A política de privacidade é um documento que você aperta e ele vai aparecer uma aba bem grande. E aí vai explicar tudo isso. A aba geralmente pequenininha são os cookies. Que aí, cookies são pequenas informações que são coletadas do usuário, que são dados pessoais também. Então você tem que saber e você tem que ter um consentimento granular. Ou seja, posso querer que coletem meu dado de marketing, os dados necessários, mas outros posso não querer que coletem, de publicidade, por exemplo. Então você tem que ter essa oportunidade de escolha. Então, aceito todos ou nego todos, não está adequado de acordo com a legislação também. Eu vou ter que prestar atenção. Eu nunca vi nada disso em site nenhum. Pois é. Mas isso é importante. Porque lá você pode abrir e tem o termo. Exato. Né? Então, é uma das etapas da implementação. E, doutor, já que a gente falou aqui que a LGPD independe do tamanho da empresa, do faturamento da empresa ou da quantidade de funcionários, as pequenas empresas, e agora? Eu não tenho dinheiro para implementar, eu faço o quê? Essa questão da capacidade do investimento, cada empresa todas vão precisar realmente se adequar. As maiores e as menores. As menores, aquela que realmente que acha que não tem condições, a minha recomendação, procurar um contador. Que o contador ele vai analisar essa questão, o fluxo de caixa, o provisionamento futuro, para realmente verificar você é a pessoa mais ideal para falar sobre isso. Mas assim, porque assim, a LGPD ela tem que ser vista como um investimento. Perfeito. Um investimento, ela não é um gasto, é um investimento. E não só um investimento para a proteção dos dados das pessoas, dos clientes, dos funcionários, mas também como diferencial competitivo. Tem muita empresa usando a adequação LGPD para se diferenciar dos seus concorrentes. Dizer, poxa, aqui a gente é uma empresa diferente, a gente protege os dados dos nossos clientes. Por que não a empresa fazer isso? É importantíssimo porque é marketing, né? E assim, eu vou confiar muito mais em deixar os meus dados com uma empresa que eu sei que está protegendo eles do que uma que não me falou nada e provavelmente não tem, né? Porque quando é coisa boa a gente fala. Quando não é, a gente esconde, né? Grandes empresas fizeram isso, utilizaram grandes campanhas. E aí eu falo, porque são empresas que realmente são consolidados no mercado. O Itaú, a Apple investiram pesado no marketing direcionado à proteção de dados. Então, assim, são empresas que investiram no marketing e na proteção de dados para dizer para os seus clientes que eles estão protegendo os dados e se preocupam com a privacidade dos seus clientes. E tem um alerta que eu queria fazer, né? Quando a gente começou o nosso trabalho com a LGPD, eu não imaginava que fosse ser do tamanho que é. Então, muito cuidado para quem está, o empreendedor que está assistindo a gente, não achar que um termo implementado no seu site, você está dentro da LGPD. A gente passou por
diversos treinamentos com funcionários. A gente passou por diversas orientações. Meu setor de RH e departamento pessoal teve todo um processo de adequação. Então, a gente implementou também o sistema de descarte, implementou o sistema de backup, então a gente falou com o nosso TI. Então, várias áreas da empresa foram trabalhar a adequação. Então, muito cuidado, porque às vezes você quer contratar uma empresa para fazer o seu LGPD, contrata uma empresa que diz que está fazendo o teu LGPD e no caso ela está colocando um termo no teu site que é igual para todas as empresas, não tem nada a ver só com aquilo que você faz. Então é importante que você busque uma empresa efetivamente especializada em fazer LGPD, né, doutor? Exatamente. O profissional especialista no assunto, ele realmente é o mais recomendável, porque o serviço de adequação LGPD, ele é personalizado. Então, se você não vai adentrar na empresa, ver as peculiaridades, não tem como você fazer LGPD com um modelão. Não tem como, senão realmente não é feita a implementação em si que protege a empresa. E quanto tempo demora, assim? É muito variável. Eu sei que varia com o tamanho da empresa, quantidade de departamentos, o que a gente, é isso? Pronto, a questão de tempo, a gente vê muito da qualidade dos dados. Então, assim, se a empresa recolhe muito dado, por exemplo, empresas da área de saúde, empresas da área da educação, realmente demora mais, porque a qualidade dos dados é um pouco mais complexo, tem muitos dados sensíveis. Então, assim, vai depender se a empresa tem site, se não tem, se tem muito funcionário, se não tem, a questão dos treinamentos, que também demandam um tempo, a disponibilidade dos colaboradores, porque o treinamento é fundamental. É quando você vai instaurar uma cultura em proteção de dados. Não adianta a gente fazer um trabalho se as pessoas não sabem a importância da LGPD, se os colaboradores não sabem a importância. Então, realmente depende, mas são alguns meses. Você não treina, né? Aí você acha que está fazendo a implementação, aí você não treina os seus funcionários, aí o funcionário pega aquele papel, por exemplo, um hotel, uma pousada, pega uma ficha de registro do hóspede, preenche, aí errou alguma coisa, em vez dele fazer o descarte correto, que é a trituração do papel, ele amassa e joga no lixo. E aí a outra pessoa que pode ter, né, uma malícia maior, né, vai lá no lixo, pega. Então, assim, é uma coisa muito delicada e não é uma coisa que uma pessoa, a empresa toda precisa estar envolvida nesse processo. Por isso, ele é tão importante e por isso que a gente precisou trazer esse assunto aqui para que a gente pudesse conscientizar os empreendedores. Quando a gente fala aqui de negócios e empreendedorismo, e a gente bate muito nessa tecla, né, Elisete, que empreender é para os fortes. Com certeza. Porque a legislação, principalmente a brasileira, ela muda toda hora. Cada dia surge uma nova necessidade e agora a LGPD, independente de ser uma lei brasileira que chegou aqui no Brasil, ela é uma necessidade mundial, porque você não compartilha dados apenas com o Brasil, você compartilha dados com o mundo, né? Então é importante que essa consciência de que mas o brasileiro não, é uma coisa mundial. A LGPD, ela é um movimento, esse movimento de proteção de dados, de segurança, tanto no meio virtual quanto no meio analógico, nos papéis, é um movimento global. A LGPD é uma lei brasileira, mas existe a GDPR na União Europeia. Existem legislações específicas nos Estados Unidos. A China criou também. Então, assim, é um movimento global de proteção aos dados. Entendeu-se que realmente era necessário essa proteção pelo mundo globalizado que a gente vive e realmente é uma questão que não se limita ao Brasil. Não foi o legislativo que criou uma lei para burocratizar. Não foi uma necessidade. O senhor falou aqui das campanhas massivas de publicidade que, por exemplo, a Apple e o Itaú fizeram. E quando a gente fez o treinamento, o senhor apresentou um vídeo e eu queria disponibilizar aqui, após a entrevista, o vídeo do Itaú, porque é um vídeo muito interessante, ele brinca com essa questão, mas na descontração ele traz a importância e o peso
de você ter esses dados compartilhados. E aí é muito engraçado, porque as pessoas passam e tem na camiseta de outras pessoas o seu CPF. E aí a pessoa passa, olha, o meu CPF na camiseta do outro. Aí o outro passa, vê o telefone. Então isso é compartilhamento de dados. Então eu vou deixar aqui o vídeo que o Dr. Matheus vai compartilhar pra gente colocar aqui no podcast, para que as pessoas entendam. Eu acho que a forma mais interessante de aprender é no lúdico, né? Então o Itaú fez essa campanha muito interessante, de forma lúdica, mas que trouxe a importância da necessidade de proteção de dados e do não compartilhamento. Eu lembrei de uma reportagem que tinha ontem no UOL, que muita gente vai no Poupa Tempo em São Paulo, né? Em São Paulo tem o Poupa Tempo. É uma central onde você tira vários documentos. Muita gente vai no Poupa Tempo. Que aqui é o Expresso Cidadão. E sai presa. Presa? Presa. Porque provavelmente não terminei de ler, mas eu já conheço histórias assim, por exemplo, seu documento, você perdeu, ou pegou seus dados, como aconteceu com você. Comete algum crime, comete alguma coisa, a pessoa não tá nem sabendo o que aconteceu. E ela tá lá. Ela vai pro Poupa Tempo, ela chega lá pra tirar um documento e tem um mandado de prisão contra ela. Meu Deus. E a gente não tem noção de quantos nossos dados são importantes. Exatamente, nossos dados são valiosos. Importantíssimos. Era essa conscientização que a gente queria trazer para o nosso público, para os empresários que nos assistem, e fazê-los conscientes a essa sensibilidade, a essa importância de deixar protegido não apenas os seus dados, mas os dados dos seus clientes. Sim, muito importante. Né? E isso é vital para empresas. Então, tem empresas sendo sequestradas, né? Perdendo dinheiro, e tem empresas que têm a reputação manchada porque não se preocupou com isso. Exatamente. Eu queria agradecer ao Dr. Matheus pelos esclarecimentos, por trazer esse conhecimento tão valioso e tão importante para pequenas e grandes empresas. Obrigada, Dr. Matheus. Eu já tinha ouvido falar da lei, assim, muito, mas eu não sabia que ela tinha esse alcance, né? Eu imaginava que era realmente para grandes empresas. Sim. Não imaginava que um MEI precisasse fazer essa adequação, precisasse se preocupar com isso, sabe? Foi excelente mesmo. Obrigada aí pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. A gente tá aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Para mim é uma honra. Muito obrigada. Obrigada. A gente está finalizando o nosso podcast. Semana que vem a gente traz um outro especialista em um assunto tão interessante quanto esse. Então eu espero vocês. Até mais. Até a próxima.